Hoje vai partilhar connosco uma palestra sobre toxinas invisíveis, como o corpo reage aos metais e químicos do dia-a-dia. É um tema de grande relevância para todos nós e conecta de forma perfeita com a filosofia de saúde, bem-estar e consciência que celebramos no nosso evento. Sem mais delongas, deem por favor as boas-vindas ao Dr. João Lacerda. Então, eu preparei esta imagem para ser inspirador em relação ao que vamos falar a seguir, não é? Que cada vez mais vivemos num mundo em que temos que começar a proteger a nossa própria natureza. E é isso que vamos falar hoje, da natureza também, das toxinas invisíveis e como o nosso corpo reage aos tóxicos que estão presentes no dia-a-dia. Se vocês olharem aqui para este esquema, que é um esquema de design que introdução de fontes de alimento, energia, mas também estamos a cuidar do nosso grau de desenvolvimento e civilização como estamos agora. Portanto, nós vivemos num ambiente que é altamente industrializado e é quimicamente complexo. Então, nós vamos falar aqui dos problemas e depois das soluções também. A Organização Mundial de Saúde estima que mais de 100 mil de compostos químicos que estão em circulação globalmente, ou seja, a nível global do planeta, menos de 10% destes estão avaliados quanto à sua segurança alimentar. Estamos a olhar no século XXI com muitas fontes de toxicidade que não estão estudadas em relação à sua segurança. Só 10% é que estão realmente controlados, para termos essa ideia. E depois há países que produzem muito mais poluição do que outros e têm regras mais apertadas do que outras. Assim, estas substâncias entram no nosso corpo através de várias vias de contacto, não é? Através do ar, da nossa respiração de partículas e gases e também de aerossóis, através da água, o consumo e higiene. Portanto, não só o que nós sabemos do consumo da água, mas também daquilo que tem a nossa higiene em contacto com a água. Dos alimentos, naturalmente, da contaminação que ocorre dos solos, ou seja, natural, muitas vezes estamos a comprar alimentos que são biológicos e eles crescem de forma mais devagar, são mais saudáveis, são mais saborosos, mas o solo em que eles estão a crescer é o grande desafio, porque continuam contaminados, já vamos perceber um bocadinho mais à frente porquê, e claro, da contaminação industrial, das embalagens, uma série de coisas. São também os produtos de uso diário, os plásticos, os cosméticos, os detergentes que nós usamos, os textos que nós vestimos e os utensílios que nós usamos para a confecção, para trabalhar por aí fora. Estamos também sujeitos àquilo que é a contaminação do nosso tipo de trabalho, portanto, aquilo que é a exposição ocupacional e ambiental dos ambientes em que nós vivemos e, portanto, o resultado é uma exposição crónica no sentido ao longo da vida, não é? E é multifatorial, ou seja, na imagem ela responde a uma série de fatores que nós não estamos a controlar, porque estas doses são doses pequenas quantidades de múltiplos contaminantes, portanto, de uma variedade impressionante de coisas que nós não vemos e que, somando, interagem entre si também. Um bocadinho como uma pessoa de muita idade toma muitos medicamentos, fala-se do efeito iatrogénico, que é o efeito entre os medicamentos, e, portanto, já dos químicos e dos efeitos secundários. É isso que nós temos um bocado agora a despertar também a nossa consciência neste mundo. Assim, vamos falar da toxicidade invisível. O que é que estes nomes vão parecer mais complexos também, mas vamos saber o que eles são, porque na realidade estamos aqui para tomar consciência daquilo que até agora o comum dos metais e eu próprio aprendi com esta palestra, porque não é a minha área direta do estudo, já estive em controle de qualidade, trabalhar a nível alimentar. Portanto, vamos falar dos metais pesados, dos disruptores endócrinos, ou seja, hormonais, dos poluentes atmosféricos e micropartículas. Vamos falar dos poluentes orgânicos persistentes, são os POPs, e dos resíduos farmacêuticos e químicos emergentes. Okay? Portanto, começando aqui com os metais pesados e os elementos tóxicos. Eles têm como origem metais pesados que ocorrem naturalmente o chumbo, o mercúrio, o cádmio, o arsénio, o níquel, ocorrem naturalmente, portanto, existem naturalmente no planeta, mas a nossa toxicidade principal para o nosso corpo é aquela que provém das nossas indústrias metalúrgicas, da mineração, da fundição, das baterias. Hoje em dia nós estamos a tentar transitar, e é curioso, ainda causa muita selênio e vai continuar a causar para os carros elétricos, e eles têm um grande problema que ao final de 8 anos as suas baterias começam a ter que ser substituídas e é muito mais poluente extrair minério para fazer baterias do que a indústria em si do combustível fóssil. Nenhuma nem outra são ideais.
mas é importante percebermos que ainda está-se a discutir a pegada de uma e de outra e está-se a tentar evoluir, andar mais para a frente, usarmos combustíveis ecológicos. Não vamos entrar aqui no, obviamente, debate e discussão, porque o que é importante é evoluir, experimentar e querer melhorar, obviamente. E, portanto, queima de combustíveis fósseis, como estava a dizer, e resíduos, e os metais pesados e elementos tóxicos também vêm dos fertilizantes e pesticidas contaminados, ok? Dos peixes, tanto e mariscos, sobretudo de profundidade, pela sua bioacumulação de mercúrio, e da água subterrânea contaminada com arsénio. E isto é um problema em alguns países menos desenvolvidos como o nosso. Mesmo água, portanto, água dos lençóis freáticos, de profundidade. Assim, e nós vamos usar esta mnemónica, vamos ter primeiro as fontes e depois quais interações no nosso organismo, para vocês perceberem. Toxicidade dos metais pesados e destes elementos tóxicos é que eles ligam-se a estas enzimas e proteínas. Como vemos ali, proteínas ligadas e a trabalhar com o nosso ADN. Aquela hélice está ali, a rosa é o ADN. E, portanto, o que acontece é que eles substituem os minerais essenciais, competem, não é? Então o mercúrio compete com o selênio, o chumbo com o cálcio e acabam por alterar as nossas células e levar a doenças, obviamente, de alteração do ADN, e uma delas que nós conhecemos é o cancro. Produzem radicais livres e causam stress oxidativo. Mais para a frente eu vou-vos dizer, eu há 18 anos de trabalho nesta área e, portanto, este convite foi muito engraçado porque eu não sabia qual era o tema que eu vinha falar. E foi a Ana que se escolheu. E então foi uma surpresa porque eu já há 18 anos que faço também diagnóstico, mas prosseguindo já vos explico um bocadinho melhor. Estes metais tóxicos afetam o rim, o fígado, o sistema nervoso, imunológico e podem atravessar, aliás, a barreira hematocefálica, ou seja, em relação às grávidas, e portanto começamos a interagir connosco antes de nascermos, ok? Relativamente a um exemplo, chumbo em tintas e canalizações mais antigas, meus pais, portanto, em meu caso, em alveolatas mais antigas, e a canalização é de chumbo. E, portanto, estou sempre a insistir, em casa de Ferreiros Pedro Paulo, não consigo mudar as mentalidades, consumir água mineral, de razão que não seja das canalizações, porque elas ainda não foram mudadas por fibras mais modernas, por isso fora. A seguir, vocês viram ali sempre a água e panelas. Vamos falar também da importância destes equipamentos que hoje estão expostos, porque essa segunda classe aqui que vamos falar são disruptores endócrinos, ou seja, o tipo de tóxicos que nós não conhecemos, que não vemos na realidade e que interagem connosco. Eles são compostos que imitam, ou seja, é como se pudessem passar pelas nossas hormonas naturais e perturbam o nosso sistema hormonal como um todo. E o sistema hormonal, para vocês terem ideia, é tudo aquilo que se desregula quando nós temos um problema sério de saúde. Okay? As hormonas são os nossos reguladores, portanto, são elas que combatem, não é? Para, no fundo, equilibrar todas as janeiras que nós fazemos no dia a dia, o stress, por aí fora. Elas incluem os bisfenóis A e bisfenol S, por exemplo, que existem nos plásticos, nas resinas, no epóxi, nas garrafas, latas, recibos, talões com que nós lidamos. Os ftalatos, porque existem, dão flexibilidade ao PVC e ao plástico, plásticos mais flexíveis, portanto podem estar em alvidade, mas também podem estar em Tupperwares. A marca é oficial, passando a expressão em componentes, não é, que nós guardamos alimentos, cosméticos, perfumes que nós usamos e tudo o que põe na pele. Há uma frase engraçada que se diz que é: não ponhas nada na pele para poderes expor também na boca. Que é um bocadinho difícil para nós pensarmos, todos os dias usamos cosméticos e perfumes. De qualquer das formas, seria esta a realidade, porque tudo é absorvido para a corrente sanguínea e tudo vai interagir connosco. Os parabenos são conservantes cosméticos que existem nos produtos de higiene. Triclosan, que é um antibacteriano, nós usamos em pasta de dentes, e também tem uma pasta de dentes que usar há pouco tempo, é engraçado porque ela é muito curiosa. E eu estou aqui como consultor, que ainda não sou membro ativo, só para ter a ideia, estou há 15 dias ou 3 semanas, mas fiquei fascinado com a qualidade. Para vocês terem ideia, se são parentes, vão ser muito chato a apresentação. Não digo Triclosan, eu sei. Esse já sei. Agora, há 20 anos que ando atrás de mim, não vou dizer as marcas, obviamente, de network marketing, e eu durante 20 anos não disse que sim a nenhuma, vamos dizer assim, até agora. E achei curioso porque o Coreia do Sul, para nós que utilizamos a medicina chinesa e acupuntura fitoterapia, é um país que respeitamos muito em termos de suplementos, e então parece que foi ao caso, não é? Mas talvez não tenha sido, não é? Estas coincidências da vida. Os BFAs são os tais que existem nas panelas antiaderentes. Eles são mesmo produzidos para ser resistentes
e serem antiaderentes às temperaturas. A questão é que são tão resistentes que depois também se tornam poluentes para nós. E quando se danificados com um ligeiro risco, e eu tenho por acaso em casa, estes antiaderentes começam a expor-nos a pequenas quantidades. Isto microdoses de pequenas quantidades vão-se acumulando e vão provocando esta toxicidade endócrina, como estes disruptores endócrinos se ligarem a estrogénios, androgénios, tireoide, glucocorticoides, que são as hormonas da suprarrenal, e no fundo aqui começarem a interagir. Esta imagem é sugestiva do que eles fazem. Nós cada vez temos mais problemas de infertilidade hoje em dia, por stress, por falta de condições para ter bebés mais cedo, por aí fora, e idade também, mas toda esta questão de nós, que estamos muito sujeitos, não é? Toda esta, vamos dizer, poluição invisível. Eles alternam a fertilidade, o crescimento, o metabolismo, o desenvolvimento neurológico. Mesmo em doses baixas podem causar efeitos, especialmente na vida fetal, como falámos há pouco, sensibilidade hormonal, e um exemplo disto é o bisfenol A ligado ao maior risco de obesidade, infertilidade e doenças da tireoide, que também, por sua vez, depois provocam mais obesidade e mais disfunção do controle, da nossa saúde em geral. Relativamente aos poluentes atmosféricos e micropartículas, não se preocupem, nós só temos 5 classes, nós vamos estar aqui a uma aula daquelas de faculdade. E então a origem está nas partículas finas com menos de 2,5 micrómetros e menos de 10 micrómetros, são muito invisíveis, muito pequeninas, e vêm da combustão do nosso trânsito, das indústrias, de aquecimento, dos compostos orgânicos, como estes, os compostos orgânicos voláteis, os solventes, nós usamos, água ras, coisas que normalmente nós no dia-a-dia não usamos, mas alguém usou para construir a nossa casa, portanto, tudo aquilo que está em bricolagem, estas lojas, e que nós podemos comprar, que são úteis, mas são muito tóxicos, não é? E depois não parar, obviamente, ao ambiente. Solventes, tintas, sprays, dióxido de azoto, isto são os gases, o ozono também, curiosamente, o monóxido de carbono, e portanto, qual é o efeito deles, estas partículas, estes microelementos? Eles penetram profundamente nos pulmões e através dos alvéolos pulmonares entram na nossa corrente sanguínea, ok? Porque são muito pequenos. A realidade é essa, é coisas maiores, não nos causam, plásticos são atirados para fora do nosso corpo através dos intestinos normalmente, mas estes têm uma ação, como são muito pequeninos, são tratados como se fossem quase nutrientes, não é? Provocam inflamação sistémica, stress oxidativo, disfunção do endotélio, que é esta parte interior, ou seja, aqui neste vaso, está um vaso sanguíneo, os glóbulos vermelhos a passar ali no meio, e portanto começam a provocar, ou a aumentar, na verdade, com o nosso stress. O stress obviamente há de ser a origem de tudo, mas depois o risco cardiovascular não goza desta vantagem de ter este tipo de esporte, estamos expostos a isto. Alterações pulmonares, neurológicas, alguns destes compostos também, como o benzeno, são carcinogénicos conhecidos, ok? Portanto, o exemplo disto é viver em áreas urbanas, com tráfego intenso, pode equivaler a fumarmos várias dezenas de cigarros por ano. E muitos de nós vivemos perto da cidade. Depois, poluentes orgânicos persistentes, os tais POPs que eu vos falei há pouco, podem incluir, portanto, substâncias sintéticas de alta estabilidade, proibidas. Alguns ainda se lembram que nos anos 70, portanto, políticas anti-DDTs, que eram os pesticidas, e os pesticidas são importantes porque servem para matar a malária e a febre tifoide. De qualquer das maneiras, hoje em dia já há alternativas, não em todos os países. Os países mais desenvolvidos começaram a ter alternativas mais saudáveis. Os países menos desenvolvidos ainda não os têm, portanto, são nesses países que também a poluição, porque depois todos respiramos o mesmo ar, não é? Isto não é um sistema fechado e nós não vemos só no ar da Europa, e temos aqui uma película, nós todos misturamos, e é importante termos essa consciência e obrigar os países. Alguns países são verdadeiras potências mundiais e são os que poluem mais, não é? Na verdade. Portanto, temos ali várias classes, estão em artigos tipo isolamentos elétricos, as dioxinas em incineração e coloração. Nós usamos coisas no dia a dia, compramos, que requerem somos consumidores de muita coisa que requer estes processos. Portanto, todos nós é que estamos a poluir. Daí que temos que tomar a consciência de começarmos a gastar menos e a mais qualidade. É uma relação de custo-benefício, percebem? Vamos gastar mais ao início e depois dura mais tempo e polui menos. Há de ser assim. Relativamente Relativamente aos PFAs, que são aqueles que estão depois nas panelas antiaderentes, também entram nesta categoria. As panelas antiaderentes entram na outra categoria de poluentes e nesta categoria. Nós estamos a falar de milhares de compostos aqui,
não daria para falar dar exemplos de todos. A toxicidade destes que falámos agora são lipossolúveis, ou seja, elas interagem com a nossa gordura do corpo, dissolvem-se nela, misturam-se nela e, portanto, afetam o nosso sistema endócrino, porque as nossas hormonas, para vocês terem uma ideia, o colesterol é muito falado como uma má hormona. Na verdade, as raparigas que fazem muita atividade física e têm colesterol muito baixo perdem a menstruação porque não têm o precursor da progesterona, ou seja, sem colesterol não há formação de progesterona, não nascem bebês. Portanto, que é muito curioso é que não só isto significa que o colesterol é uma hormona essencial à vida, mas depois também mistura-se com estas questões e leva com eles, tanto o colesterol como depois as hormonas, e causam-nos estes problemas imunológicos, reprodutivos. Nós estamos a assistir, eu trabalho em saúde, cada vez mais pessoas a procurarem uma solução para conseguirem ter bebês. E às vezes mais cedo do que aquilo que se podia pensar. Os campos mais incidentes, eu dou muita formação nesta área, todos os anos faço um evento sobre nutrição e oncologia. É um problema, há médicos que dizem uma frase que eu não gosto, que é todos nós vamos ter cancro um dia. Os homens têm, todos eles com a idade, esta é uma coisa que se dizia na faculdade, dizia que não íamos morrer de cancro na próstata, mas com cancro na próstata. E nós dizemos, professor, o que é isto? Que diziam na altura tínhamos nós 18 anos. A verdade é que todos os homens desenvolvem este problema. As mulheres da mama, portanto, são os mais incidentes. E depois temos algo a ajudar a isso. Quer dizer, nós podemos não conseguir eliminar todos os efeitos ou todas as origens destes riscos, mas podemos pensar em alguns. E daí que tomar consciência de escolhas mais saudáveis pode nos ajudar a isso. Eles transmitem-se pela placenta, pelo leite materno e, portanto, é muito curioso, como há pouco estava a dizer, que o ar que nós respeitamos é global, porque no Ártico eles vivem num ambiente super limpo em termos de poluição, não há indústrias, eles são indígenas do Ártico, chamados esquimós, e têm contaminação global, não só pela água, mas pelo ar, pelas massas de ar, em relação a este tipo de tóxicos. Okay? Para finalizar aqui os tóxicos, os resíduos farmacêuticos e químicos emergentes, isto é muito curioso, porque há uns anos atrás fez-se uma verificação que havia peixes a mudar de sexo e populações inteiras de peixes morrerem porque eles passavam de sexo masculino para feminino, porque eles consumiam as hormonas das pílulas femininas. E então, em certas áreas, claro, felizmente não no mundo inteiro. Antidepressivos, antibióticos, nós estamos a ser muito medicados, e também estamos a muito automedicar-nos, e portanto é sempre bom eu trabalho nessa área, tentar tratar mais uma vez a origem e não estar a tapar os problemas com medicação que depois também em si está a ser consumida como um produto quase industrial e não uma necessidade. Atenção que eu sou a favor da medicação, porque eu tirei a tiroide em 2010, problema de saúde, e preciso ter medicação há 15 anos, que não estaria aqui vivo se não tivesse medicamento que substitui a tiroide. O descarte inadequado de fármacos, nós deitamos muitas vezes sobra medicamentos que estão fora de prazo e suplementos também vão. Tudo para o lixo normal, porque dá trabalho ir à farmácia entregá-los. O uso veterinário em pecuária e a aquacultura, cada vez mais nós queremos comer, porque se torna mais barato, não é? Comer a aquacultura e peixe que não seja tão caro, e sabemos que o peixe também tem mais qualidade, mas enfim, tudo está a tornar um bocadinho um desafio e não um problema. Nós temos que ver isto como um desafio. Nós estamos a consumir muito mais. Há duas formas de poluir este planeta. E vocês vão se espantar. Uma é o nosso consumo, de facto, de poluição normal. A outra é o desperdício alimentar. Os têxteis, aquelas roupas. O desperdício alimentar. Metade do mundo sofre de obesidade e outra metade está a morrer à fome. E uma das maiores fontes de poluição é o desperdício alimentar. Isto dá a pensar sobre a nossa civilização. Nanopartículas, microplásticos, hoje em dia fala-se muito desta questão dos microplásticos. Só para então terminar, toxicidade dos resíduos que estávamos a falar, altera a nossa microbiota. Eu fui a um congresso muito engraçado da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa e esta microbiota já começa a entrar muito naquilo que é a nossa noção das nossas defesas, estão no nosso intestino. Nós temos várias, vamos dizer, na altura do Covid, falava-se muito nisto, porque nós usávamos muito álcool gel, usávamos muito desinfetante, e então o que aconteceu foi que as pessoas começaram a ficar mais doentes quando acabou o Covid, porque não tinham flora nas mãos, não tinham flora no nariz, quer dizer, diminuímos tanto, não tinham flora, mas ela foi afetada por um excesso, no fundo, de desinfecção, de usos de produtos que alteram, não é, as nossas defesas. Estes que nós estamos a falar, resíduos, promovem resistência aos antibióticos. Cada vez há um maior problema. Não temos
efeito antibióticos e, portanto, temos que procurar. Os nossos antibióticos devem ser, tanto quanto possível, antes de estarmos muito doentes, substituídos pelos probióticos, senão aqueles. E ela também, por acaso, tem os probióticos interessantes. Eu ainda conheço poucos produtos, portanto, não estou aqui ainda a aprender. Interferem com hormônios e metabolismo, os receptores hormonais da água, como falámos há pouco, e as pílulas. Microplásticos podem carregar metais e estes compostos orgânicos, portanto, voláteis, e também serem absorvidos. E o que é que isto significa? Só para terminar aqui, significa que aqui é que está a grande complexidade da situação. A verdadeira está na exposição simultânea a estas coisas todas, não é? Cada um em doses subclínicas significa doses muito baixinhas. E, portanto, com efeitos que se sinérgicos quer dizer que se combinam entre si e dão força. A exposição, por exemplo, a metais e os disruptores endócrinos, amplificam o stress oxidativo e inflamatório. Quando nós vamos parar ao médico, já temos isto tudo, obviamente, mais do que sedimentado. É desafio, portanto. Mas há uma preocupação que nós pensamos, isto é um bocado complexo, isto é um bocado, se calhar, maçudo, mas é isto que me pode vir a pôr doente daqui a 5 ou 10 ou 15 anos. E se eu puder tentar agir, porque eu trabalho muito nesta questão da educação, tentar agir mesmo que esteja a tratar uma pessoa, a mim não me serve nada que ela esteja doente porque um profissional de saúde com algum sucesso não é aquele que vive com a volta do paciente. Só para terminar, toda esta situação leva-nos a cansaço, tais mitocôndrias das fábricas da nossa energia, é um cansaço que depois é acumulado. O corpo acumula tudo isto e depois tenta, no fundo, livrar-se de algumas destas substâncias, senão vai, no fundo, acumulando em gordura, nos ossos, sobretudo no fígado e no cérebro. Isto depois libertando-as lentamente e mais lentamente se nós também introduzimos menos, não é? Se nós expelimos mais do que aquilo que introduzimos. Isto era só para vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que estávamos a falar e é muito resumido. Agora, soluções para minimizar o contacto com estes tóxicos. A falta 2 slides, por isso estamos a terminar. Eu acredito, trabalho também há 18 anos, dos meus 20 anos de carreira, em integrar soluções. Eu comecei a trabalhar com nutrição em 2007 e já trabalhava com quântica na altura. E, portanto, nós fazíamos também um exame dos radicais livres em gotas de sangue, portanto, com a microscopia óptica. E então, o que eu estou a falar também, vou responder àquilo que é a experiência de trabalho de 20 anos, começa por uma estratégia de nutrição adequada, ou seja, nós temos escolhas de alimentos, não é? Como os vamos confeccionar, e aqui escolhas do alimento, eu acho que nós tentamos sempre comprar uma relação de custo-benefício e daqueles que gostamos e utilizar o alimento como a primeira linha. Isto é sempre assim, porque o alimento é a primeira linha de saúde e o suplemento vem em determinadas fases. É importante, não sou daqueles nutricionistas que acham que o suplemento deve ser feito sem parar, isso é um erro, mas é muito importante porque inicialmente nós precisamos também, lá está, e é como quando nascemos, as crianças tomam suplemento hoje em dia, nós não estamos num ambiente diferente do que estávamos há 50 ou 80 anos atrás, em que os alimentos tinham outros riscos, tinham muito mais químicos do que hoje em dia, mas porque não era controlado, atenção a isso. Nós hoje produzimos muito mais coisa, mas na altura eles eram muito mais naturais e saborosos, mas eram muito menos controlados. Portanto, e havia brucelose e salmoneloses, e a gente a morrer, havia imensa mortalidade infantil com maus alimentos, alimentos pouco controlados. A segunda estratégia é ter, então, exercício, descanso e a gestão do stress, porque nós estamos a introduzir aqui a alimentação desregrada e depois ainda temos stress, tudo isto começa a combinar e então é importantíssimo termos isto bem assente. A terceira estratégia será reduzir a exposição dos materiais que usamos, vamos falar de soluções a seguir, locais que frequentamos, onde estamos a viver, que não é provavelmente a opção mais fácil trocar de repente de casa e viver para o campo, obviamente, porque todas, mas podemos pensar se nós tivermos isso em vista e começarmos a fazer correções, vamos a conseguir resultados mais... porque estamos a fazer alguma coisa, não estamos só a olhar para isto de uma forma passiva, estamos a fazer alguma coisa. A quarta estratégia é começarmos a mexer um bocadinho, não é? Ou seja, em termos mais participação em políticas e manifestos e intervenção na comunidade de uma forma construtiva, não é a partir montras e janelas da REN, na minha opinião, mas sim, no fundo, integrar soluções e darmos o exemplo. Mais isto eu faço assim, porque é que não fazes também? Em vez de estar a dizer mal de um determinado partido político, mal de uma determinada empresa, não é? Porque depois, quando falta a energia, como foi no apagão, quem restituiu a energia foi empresas como a REN, que estão associadas, obviamente, a alguma poluição. Nós vivemos
todos os elementos, se vocês tirassem todo o petróleo que está aqui à volta, desaparecia praticamente a sala toda. Ficava só a madeira, os compostos metálicos e tudo o resto. Portanto, nós para fazermos alimentos precisamos de plástico para os guardar ainda, pelo menos. Não é tudo literal. E então, esta era a minha proposta. Demorei um bocadinho mais tempo.